Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 28. Mateus, capítulo 28, nos versos 19 e 20. Se eu não errei a conta, esse é o terceiro momento que esses versos serão lidos aqui, desde ontem. Nós não combinamos isso com ninguém. Mas qual é a missão da igreja? Vamos ler todos juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Ide, portanto, batizando-os, ensinando-os, qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? Vocês estão percebendo? Nem com a cola a gente acerta todo mundo. Vamos dar uma estudadinha nesse verso? Ou nesses dois versos? Amigos, quando nós olhamos para esses versos, nós temos aqui um resumo da nossa missão da igreja remanescente. E qual é esse resumo? Amigos, nós temos aqui 4 verbos nesses dois versículos. Quais são eles? O ir, o fazer, o batizar e o ensinar. Esses 4 verbos, eles vão dizer para nós qual é a missão. E quando nós estudamos um pouquinho aí de grego, e eu não vou entrar bem aqui em todas aquelas terminações e tempos verbais, mas nós vamos perceber o seguinte: desses 4 verbos, o único verbo imperativo qual é? Fazer. O único verbo que está mandando é o verbo fazer. Ele é o único verbo imperativo. Quando eu olho então para esse verso e eu procuro entender qual é a minha missão, qual é a resposta? Fazer o quê? Qual é a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia? E eu, como líder desse movimento missionário, qual é a minha missão? Fazer discípulos. Vocês estão seguros disso? Estão certos? Entenderam o que a Bíblia está dizendo? Qual que é a nossa missão? Fazer discípulos. Como eu faço discípulos? Esses outros 3 verbos, eles nos ensinam. Você tem o verbo ir, você tem o verbo batizar e você tem o verbo ensinar. Quem sabe uma melhor tradução, principalmente para esse primeiro verbo que está ali, o ir, que como ele está traduzido na maioria das Bíblias, ide. E quando você fala ide, não dá a impressão de ser um verbo imperativo? Dá, mas ele não está assim no original. Ele está num tempo, vou chamar de tempo verbal, mas não é um tempo verbal, chamado auristo. E ele tem na sua terminação ali o particípio que no português o melhor, o que mais se aproximaria seria o quê? O gerúndio. É algo que aconteceu no passado, continua acontecendo e vai acontecer no futuro. Ele bagunça totalmente o tempo verbal no português. Qual seria então a melhor tradução para esse versículo? Primeira palavra, indo. Como que a gente discipula? Nós fazemos discípulos, indo, batizando e ensinando. É exatamente dessa forma que nós, como líderes desta igreja, nós vamos mobilizar a nossa igreja, nós vamos colocar a nossa igreja em movimento, nós vamos discipular as pessoas quando nós irmos, quando nós batizarmos, quando nós ensinarmos. Em 2005, um pastor da nossa igreja publicou uma tese de doutorado, onde ele trabalha simplesmente essa tradução aqui. Isso não é coisa que nós inventamos. Isso é coisa que está lá, está escrito.
para a gente ler e para a gente enxergar, e principalmente para nós, como um movimento que quer cumprir a palavra de Deus, obedecer. Como que eu entendo que a minha missão é fazer discípulos? Primeiro, reavaliando o que eu entendo como missão. Às vezes eu acho que missão é o quê? Muitas vezes a gente escolhe, missão é batismo. E aí a gente vai olhar para esse verso, e o que a gente vai enxergar? A missão da igreja adventista é batizar. E eu vou focar aonde? No batismo. E eu vou produzir o quê? Batismo. E é fácil batizar? Depende, né? Se eu acho que essa é a missão, e que é isso que nós temos que fazer, e pronto, vou falar como administrador, eu não fazia esse encontro. O dinheiro que nós estamos gastando nesses 2 dias, eu contrataria 13 obreiros bíblicos. Cada um batizaria 30 até o final do ano, e eu teria quase 30% do nosso alvo alcançado, e vocês continuem lá fazendo culto. Só com o encontro de vocês. Eu faço outros mais, eu vou alcançar um alvo. Aparentemente, como estará a nossa igreja no leste do Mato Grosso? Em movimento. Pessoas estão entrando. E depois? Mas eu não vou estar aqui. Até isso acontecer, eu vou ser transferido para um outro lugar. Qual é a melhor maneira? É isso. Nossa igreja está precisando ser avivada, manda o obreiro bíblico para a gente. O dia que isso acontecer, aí que vocês vão morrer. Porque tudo que tiver de ser feito, vão mandar para quem? Para o obreiro. Você está recebendo para isso, já faz isso com o pastor. Ah, tem que visitar o pastor que recebe que vá. Quando nós focamos somente no batismo, nós vamos criar coisas que Deus não quis que a gente fizesse. E muitos têm se apercebido disso, tanto pastores, quanto membros e líderes de igreja. E talvez na ânsia de nós fugirmos desse equívoco, a gente vai para onde? Não, a gente tem que ensinar. E aí a gente começa a ensinar, e a gente começa a estudar, e a gente faz aula de teologia, e a gente fica estudando entre nós, e nós, e nós, e nós, e nós, e nós. E o que a gente não faz? Não faz o resto. Isso é tão errado quanto só batizar. Nós focamos em nós mesmos, criamos coisas para nós mesmos, algo que é aparentemente até coisas espirituais, mas que não dá fruto nenhum, você não sai daquele lugar. E isso vai desde uma programação até movimentos de oração. A gente fica só ali. Isso também não é cumprir a missão. Não, nós precisamos ir. O que a gente foca então? No indo. E nós vamos pegar a igreja, e a gente vai lá e nós vamos pintar a praça. E a gente vai sair daqui e nós vamos levar a sopa para os mendigos lá na rua. E nós vamos sair de lá e nós vamos fazer uma programação e vamos cantar. E o povo vai ver que nós somos adventistas. E tchau. Cumprir a missão? A gente apresenta. Oi, tudo bem? Somos a igreja adventista do 7º dia. Tchau. Isso é cumprir a missão? Não é. Se você for fazer uma reflexão no que acontece lá na sua igreja local, provavelmente você vai se encaixar em umas dessas aqui. Ou vai se encaixar naquilo que nós queremos, naquilo que é bíblico, fazer discípulos usando tudo isso para que o discipulado aconteça e não particione partes separadas. A gente tem que ir, a gente tem que batizar e a gente tem que ensinar. Tudo isso junto é o quê? É discipulado. Quando nós estamos em movimento, o que a gente vai fazer? Nós vamos levar as pessoas que nós estamos entrando em contato, quer sejam elas batizadas ou não, nós vamos ter contato com ela e nós vamos ensinar essa pessoa. Se ela foi batizada, ela vai entender que ela tem que fazer isso com outro, e aquele que ainda não é batizado, que decisão ele vai tomar?
pelo batismo, e depois que a gente batiza, terminou? Não, nós temos que continuar, porque se vocês prestaram atenção em tudo que foi falado até agora, em todos os exemplos que foram aqui demonstrados, quando é que acontece discipulado? Quando existe relacionamento entre pessoas. Você não discipula só do púlpito, você não discipula só mandando recado, você não discipula por mensagenzinha, só isso. Você não discipula gravando vídeo, postando na internet. Você pode até ajudar, mas o que vai ser essencial? O seu contato pessoal. Se nós não formos como igreja, a gente não está discipulando. Se a gente só ir e não batizar, nós também não estamos discipulando. Mas se a gente for e batizar e não ensinar, nós também não estamos discipulando. Como que a gente faz discípulo? Indo, batizando e ensinando. A pandemia, com certeza, foi usada por Satanás para que muitos lugares fechassem. Para que muito daquilo que nós conhecemos do trabalho, ele fosse arrefecido. E muitos nós jogamos esse jogo de Satanás. Mas quando nós temos isso bem claro no nosso coração, que a nossa missão é fazer discípulos, nós vamos usar aquilo que está à nossa disposição. Nós vamos ter dentro de nós esse desejo que ele vai se repetir dia a dia. A gente vai querer fazer o quê? Discípulos. Nós vamos querer colocar as pessoas que nós conhecemos próximos de nós. Nós vamos querer compartilhar a nossa vida com ela. E é muito bom quando nós entendemos isso. Ézio, vem aqui à frente. Fica tranquilo que você não vai falar. Ele não está sabendo disso. Sabe onde que o Ézio mora? Pode subir aqui fazendo favor. Vocês viram os pastores que estavam aqui de Confresa, né? Daqui em Confresa dá 1.158 quilômetros. Tem 125 de chão. Depois que você chegar em Confresa, você pega a esquerda. Aí você vai para Santo Antônio do Fontoura. Você vai andar lá uns 95, 96 quilômetros até o lugar ali, a vilinha ali, né? E dali, aproximadamente uns 30 quilômetros mais ou menos, né, Elzo? O que esse homem decidiu fazer na pandemia? Ele não decidiu ficar parado. Ele não decidiu simplesmente lidar com aquilo que tinha, aquilo que dava ou não dava para fazer. Ele viu que existia um lugar onde havia pessoas morando, e o que não tinha lá? A mensagem do Evangelho. E ele então começou a 30 quilômetros da sua casa, indo lá no sítio, né, Elza? E ali ele começou a testemunhar, lá no início de 2020. Enquanto a pandemia estava acontecendo, pessoas estavam pregando. Existe ali nesse local hoje um grupo de pessoas estudando a Bíblia. E desse grupo de pessoas estudando a Bíblia, hoje nós temos a alegria de ver a Jussara. E eu convido ela para entrar no tanque batismal hoje. A Jussara é a primeira pessoa que mora nesse lugar, que estará entregando a sua vida a Cristo. Ela é a primeira pessoa de um grupo de pessoas que estão ali, conhecendo a palavra de Deus, e eles vão, se Deus quiser, formar, quem sabe, uma comunidade, uma igreja adventista do sétimo dia. E eles aceitaram estar aqui hoje. Adriano, pode chegar lá perto. Pode. A Bíblia nos diz que quando nós estamos ligados à videira, nós vamos produzir frutos. Esse fruto é o amor.
E o amor vai levar nós nos relacionarmos com as pessoas, nós testemunharmos da fé que nós temos, e isso vai resultar em pessoas tomando essa decisão que a Jussara está tomando, de entregar a sua vida a Deus. Quando nós entendemos que a nossa missão é fazer discípulos, nós vamos saber que isso é a vontade de Deus, e vamos deixar todos os obstáculos de lado, para nós chegarmos nesse momento. E hoje nós temos aqui a Jussara, e a Jussara ela vai agora pelo pastor Wesley ser batizada, e nós vamos todos aqui presenciar esse momento especial, onde ela estará nascendo como um verdadeiro discípulo no reino de Deus. Por isso, nesse momento, cumprindo a ordem do mestre, o pastor Wesley a batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus seja louvado por essa decisão. São decisão de pessoas que estão aí para ouvir o Evangelho, pessoas que estão sedentas para que isso aconteça na vida de cada um deles. São pessoas que estão querendo e precisam receber a maior vacina que nós necessitamos, que é a vacina do pecado. Ah, mas isso foi um caso isolado. Irmãos, nesses 2 anos de pandemia, aqui na Associação Leste Mato Grossense, nós abrimos 5 distritos para a glória de Deus. Enquanto muitos pararam, muitos continuaram. E nós temos certeza que isso não vai parar por aqui, nós vamos ter mais dificuldades, nós vamos ter mais problemas. E nós precisamos, como líderes, erguer as mãos, segurar na mão de Deus e continuar firmes. Porque Deus espera isso da sua igreja remanescente. Se nós ficarmos olhando para as coisas que não dão certo, nunca a gente vai andar para frente. Nunca vamos cumprir a nossa missão, enquanto nós estivermos concentrados na liturgia, na construção, ou em outras programações, porque isso não é fazer discípulos, e o Espírito Santo não vai ser derramado para você erguer tijolo. Você não precisa do Espírito Santo para isso. Mas você precisa do Espírito Santo para você amar o seu próximo, aquele irmão que senta com você lá na sua igreja, se aproximar dele e fazer ele entender que o cristianismo é muito mais do que aquilo que nós vemos acontecer dentro das paredes. O cristianismo ele acontece lá fora, aonde as pessoas pelas quais Cristo morreu estão sedentas por ouvir o Evangelho. O tempo está acabando, e o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos cumprindo a ordem do Mestre? Ou será que simplesmente nós estamos ano após ano, repetindo as mesmas coisas e esperando um resultado diferente? Será que nós estamos ano após ano, recebendo toda a carga de fazer uma igreja funcionar, e achando que ser cristão é isso, quando Deus ele diz o que para nós? Vão, batizem e ensinem. Senhor, eu estou cansado, e o Senhor prometeu que vai me aliviar. Ele vai aliviar quando a gente for a Ele, quando a gente colocar a nossa vida nas mãos dEle, quando nós entendermos a nossa missão, que é discipular, que é compartilhar a nossa vida, quando nós deixarmos de lutar contra o Espírito Santo. Não, isso não funciona. Até quando você precisa de testemunho para você começar a fazer? Isso funciona. O mar não abre se você não pisa. A gente tem que fazer. A gente tem que ir à frente, senão nós vamos ter ano que vem a mesma coisa acontecendo aqui com as mesmas pessoas, ou quem sabe menos. Qual é a nossa missão como adventistas? Fazer discípulos. Nós vamos encerrar esse encontro aqui agora. E eu sei que você já entendeu o que você precisa fazer.
Mas eu gostaria que você saísse daqui com algo que te ajudasse a lembrar dessa decisão. Você vai receber esse papelzinho aqui, que na verdade não é um papel, é um adesivo. Você acabou de receber a sua Bíblia, pode entregar agora. Vocês vão receber esse adesivo. Você já recebeu no seu kit ali uma caneta, e você vai usar agora a Bíblia, a caneta, e eu quero que você olhe para esse adesivo. O que você vai ver aqui? 3 espaços. Esses 3 espaços, eles são destinados para que você, em oração, como ancião, como líder desse movimento missionário, escolha 3 pessoas para você discipular. Você vai escolher 3 pessoas com as quais você vai se aproximar delas. Você vai passar o seu conhecimento do que é ser um cristão, um discípulo verdadeiro para ela. Você vai conhecer os problemas dela, você vai ajudar ela, você vai passar tempo com ela. Você vai levar essas pessoas a participar contigo em todas as ações missionárias que nós como igreja promovemos. E escreva o nome dela aqui. Escreva esses 3 nomes. Você vai abrir a sua Bíblia missionária. E essa é a sua Bíblia. Não entregue ela no estudo bíblico, como muitos fazem. Essa é a sua Bíblia. Você abre a capa dessa Bíblia. Vocês que receberam, vai estar em branco essa parte. Cole o adesivo aqui, com esses 3 nomes. Cole esses adesivos nas suas Bíblias e peça incessantemente, diariamente, para que Deus use você como um discipulador na vida deles, porque eles vão ser discipulados, eles vão aprender qual é a sua missão, eles vão buscar outras pessoas que ainda não conhecem a Deus, e assim eles vão pregar o Evangelho juntamente com todos nós. Quem sabe alguns podem ter uma pergunta: pastor, aqui eu coloco o nome de membros da igreja ou de pessoas que eu quero que se batizem? O que você põe? Aquilo que o Espírito Santo disser no seu coração. Discipule membros, que tem muitos membros que precisam ser discipulados, se tornarem líderes. E tem pessoas que precisam receber não somente um conhecimento mais aprofundado de Deus, se batizar, mas elas precisam ser conduzidas, e elas precisam se tornar um líder de Deus. Todos já preencheram? Não deixe de fazer isso. Em oração, coloque 3 nomes. Esses 3 nomes pelos quais você vai orar. Deus, Ele vai abrir as portas, quebrar as barreiras, as objeções. Vamos discipular. E nós vamos começar com esses aqui. Vamos começar a fazer aquilo que a Bíblia nos manda. Porque Jesus, Ele está voltando. Nós não temos muito tempo a perder. Nós precisamos cumprir a ordem do Mestre, de fazer discípulos. Todos já terminaram? Quem já terminou pode ficar em pé. Quem ainda não terminou, assentado, pode escrever os 3 nomes, nós vamos esperar. Mas fique em pé com a sua Bíblia na mão. Dentro dessa Bíblia estão esses 3 nomes, que são nomes importantes para você. Eles não foram colocados aí por acaso. O Espírito Santo está se movendo, está direcionando pessoas. E essas pessoas, elas vão ser usadas por Deus, tanto para conhecer o Evangelho verdadeiramente, quanto para compartilhar esse Evangelho. Essas pessoas vão fazer parte desse movimento que vai sair, desse movimento que precisa ser ensinado, precisa ser discipulado. E eu aproveito o momento para já pedir a cada um dos anciãos aqui, quando chegar o momento dos Caleb, se inscreva numa equipe.
Esses jovens, eles precisam de pessoas que estão ao seu lado para ensiná-los a como dar um estudo bíblico, a como ter a experiência que vocês têm. Não caia na armadilha de Satanás, de dizer que Caleb é só para jovens. Nós precisamos discipular os nossos filhos, e nós não vamos discipular à distância, esteja junto com eles. Eles precisam de vocês. Essa juventude precisa da orientação que vocês vão estar ali, seja as mãos e a voz de Deus ao lado de cada jovem nessas férias. Ensine eles. Eles precisam sentir esse gosto que é de nós levarmos alguém para os pés de Cristo. Todos já escreveram? Todos já escolheram 3 pessoas pelas quais durante esse ano você vai iniciar um movimento de discipulatório com ele? Nós vamos nesse momento orar. Nós vamos colocar essas pessoas nas tuas mãos, nas mãos de Deus. Eu não vou querer orar por essa Bíblia. Ela vai ser uma ferramenta, porque a estratégia é você. O Espírito Santo vai trabalhar com você para chegar da maneira mais apropriada em cada coração. Vamos orar a Deus. Maravilhoso Deus que estás nos céus, com o nosso coração agradecido, nós te louvamos pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos únicos que passamos aqui, na companhia de pessoas e famílias que têm dedicado o seu tempo, seus talentos para o andamento da sua obra aqui nessa terra. E nós louvamos a Deus pelo comprometimento de cada um deles. Estão, Senhor, aqui perto e longe de casa, unidos, Senhor, nesse mesmo propósito para melhor te servir. E humildemente, Senhor, nós nos colocamos nas tuas mãos para que o Senhor trabalhe em nós, para que o Senhor nos ajude a nós enxergarmos qual é a nossa missão aqui nessa terra. E a sua palavra nos diz em vários lugares, especialmente em Mateus 28, que a nossa missão como igreja remanescente é fazer discípulos. Não é simplesmente fazer escalas, programações ou construções, mas é fazer discípulos. É trabalhar com pessoas, é transformar vidas. Senhor, nós estamos, Senhor, aqui humildemente na sua presença, reconhecendo que muitas vezes nós temos falhado, Senhor, como seu povo, como a sua igreja. Mas nós queremos, Senhor, ser dirigidos por Ti. Nós queremos que o Seu Santo Espírito venha trabalhar no nosso coração, para tirar qualquer impedimento que nós tenhamos para viver essa realidade. Porque é isso que o Senhor prometeu para nós, é isso que o Senhor nos pede, e Senhor, é isso que nós queremos fazer. Senhor, nós temos aqui nas nossas mãos a palavra de Deus, que ela é viva e poderosa, Senhor, ela é eficaz na nossa vida, mas que ela seja realmente eficaz, para nós entendermos que precisamos amar o nosso próximo, e conduzi-lo, Senhor, para o reino de Deus. Por isso nós temos, Senhor, aqui nas nossas mãos, além dessa Bíblia, 3 nomes, nomes que o Senhor colocou na mente e no coração de cada um desses líderes. São 3 nomes, Senhor, que têm uma vida, uma família, uma situação, e nós queremos, Senhor, ser apenas um instrumento nas Tuas mãos, para que eles sejam alcançados. Quem sabe, Senhor, aqui estão pessoas que ainda não começaram o estudo bíblico, mas o Senhor impressionou, porque ali serão líderes da sua igreja, que são pessoas sinceras, que vão ouvir, se batizar e se tornar, Senhor, um pregador da palavra. Mas quem sabe, Senhor, é um membro de igreja, que já batizou, mas ainda não entendeu o seu propósito. Que o Senhor trabalhe no coração dele, e que ele possa assumir, Senhor, a sua responsabilidade como cristão, e pregar o evangelho e fazer discípulos, porque essa é a nossa missão. Ou quem sabe, Senhor, aqui nós temos líderes, anciãos, por que não pastores, que ainda não entenderam isso, ainda estão, Senhor, tentando fazer com que algo aconteça. O Senhor planejou mais para nós. O Senhor planejou para nós ganharmos vida. E Senhor, a vida vem de Ti.
que nós estejamos ligados ao Senhor, que o nosso ramo esteja ligado à videira, porque nós precisamos frutificar. Abençoe, Senhor, de forma muito especial a cada uma dessas pessoas que aqui estão. Abençoe, Senhor, a liderança que nós temos aqui representada. Que nós tenhamos, Senhor, a alegria de ver muitas pessoas sendo discipuladas por eles. E começamos, Senhor, por esses 3 nomes que estão aqui dentro dessas Bíblias. Senhor, use a esses irmãos como instrumento. Chegue, Senhor, no coração dessas pessoas. Que nós tenhamos a alegria de ver, Senhor, aqui essas pessoas sendo discipuladas para o seu reino. Porque essa é a missão que o Senhor nos deu e é isso que nós queremos fazer. Por isso nós te pedimos, abençoe a cada nome que foi escrito. E abençoe, Senhor, a todos nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.